Olá, estamos começando mais um programa Justiça em Foco, aqui pela Rede TV Espírito Santo e também pelas redes sociais. Hoje, o nosso assunto é Tribunal de Júri. Nós vamos conversar com o doutor André Guasti. Doutor André é titular da Vara Privativa do Tribunal do Júri e de Entorpecentes e Crimes de Trânsito de Colatina. Doutor André Guasti, muito obrigado pela presença aqui no Justiça em Foco, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar conversando sobre isso. É muito importante. Eu gostaria de começar a falar para quem está assistindo o nosso programa a origem histórica do Tribunal de Júri. A origem histórica em si ela ela é um pouco controversa, mas a maioria dos doutrinadores remontam até mesmo o julgamento de Cristo, né? Foi um julgamento feito por seus populares à época, né, pela população. Então, como o Tribunal do Júri, os crimes julgados pelo Tribunal do Júri, eles são julgados por membros da sociedade, pelo povo, né, por qualquer do povo, como a gente chama, a principal origem histórica do Tribunal do Júri é exatamente o julgamento de Cristo, né, que foi julgado ali naquela situação, óbvio que de uma forma, né, um tanto quanto rudimentar, mas foi julgado pelo seu próprio povo naquela época. Doutor André, situação milenar, né? De lá para cá, o que mudou? Como está hoje o Tribunal de Júri? Olha, hoje o Tribunal do Júri ele tem um regramento, um procedimento, né? Sofreu algumas alterações, inúmeras alterações, né, no Código de Processo Penal. Estamos hoje aí com uma legislação bem sedimentada, há um procedimento todo formalizado, que tem que ser observado, né, para o julgamento do Tribunal do Júri. Nós sofremos aí influências do direito romano, né, ainda sofremos influências do direito inglês, do direito norte-americano, mas temos hoje uma instituição do Tribunal do Júri própria, né? Muitas vezes a gente assiste alguns filmes americanos, né, e acredita que o Tribunal do Júri funciona daquela forma, né? É meio hollywoodiana, né? Mas é absolutamente diferente, né? No Brasil, as coisas não funcionam daquela forma. Mas o padrão continua, né? Juiz, promotor, jurados. Isso, né? isso. O Conselho de Sentença é formado por 7 jurados no Brasil. Um juiz togado, um promotor de justiça, pode ou não ter um assistente de acusação e um advogado de defesa, ou alguns advogados de defesa, né? Não é necessariamente um. Quer dizer, mantém esse mesmo padrão. Sim, padrão. Logicamente que hoje é na base do computador, não tem as anotações são feitas através da informática mesmo, a modernidade, né? Chegou no Poder Judiciário, com certeza. O que deixa mais célere também os julgamentos, né? Hoje em dia é possível até que as audiências do Tribunal do Júri sejam gravadas, né, e não datilografadas. Muitas vezes, na minha unidade, por exemplo, mesmo, os depoimentos que são gravados em audiovisual na primeira fase do procedimento são exibidos para os senhores jurados, exibido para todos que estão ali presentes, para que, né, haja até uma maior fidedignidade, né, na exibição dos depoimentos. Para poder fazer o acompanhamento, né? Sim. Eu gostaria que o senhor falasse para quem está nos acompanhando quais são os crimes de competência do Tribunal de Júri, doutor André. A Constituição ela elenca que os crimes dolosos contra a vida, né, são de competência do Tribunal do Júri. A Constituição ela traz o que a gente chama de competência mínima, né? Ele permite que a legislação alargue essa competência. No passado já houve uma legislação ordinária que previu outros crimes de competência do Tribunal do Júri, mas atualmente apenas os crimes dolosos contra a vida que são de competência do Tribunal do Júri. Quando você vai para o Código Penal e identificar quais os crimes dolosos contra a vida, nós temos o homicídio, com todas as suas qualificadoras, né, que alterariam ali a quantidade de pena. Nós temos o crime de aborto, nós temos o crime de infanticídio e nós temos o crime de instigação ou auxílio ao suicídio. São esses os crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri. Pelo Tribunal de Júri, né? Como é que é formado esse tribunal, os jurados? Olha, existe o juiz-presidente do Tribunal do Júri, ele faz uma convocação anual. Ele vai variar o máximo até de 1.500 pessoas que formam a lista de jurados. Então, essa lista ela dura um ano. Para cada julgamento do Tribunal do Júri é sorteado 25 jurados, né, para que compareçam na sessão de julgamento, e desses 25, 7 são sorteados para o Conselho de Sentença.
Certo. E quais são os critérios que são utilizados para que essa pessoa, esse cidadão, possa ser convocado para fazer parte do tribunal do júri? Olha, o juiz presidente, normalmente ele oficia algumas entidades, órgãos públicos e requisita nomes de funcionários, servidores, de empresas privadas. Isso é normalmente, na prática, assim que se faz. Por quê? Para se formar uma lista, essas pessoas eles vão ser analisadas pelo próprio juiz, pelo membro da Ordem dos Advogados do Brasil, local, e pelo membro do Ministério Público. O jurado ele tem que ter reputação ilibada. Eu costumo dizer, nas sessões do Tribunal do Júri, que hoje é mais difícil você ser jurado do que você se candidatar, por exemplo, a um cargo de vereador, de deputado, porque as exigências para o cargo, né, para o exercício desse munus, né, de jurado, elas são mais rigorosas do que propriamente para se eleger. Tem algum limite de idade também que vocês olham? Logicamente, a clareza, né, contra o crime, que a pessoa não pode ter ficha suja nem nada, mas e limite de idades? Não existe um limite de idade, né? A pessoa tem que ser maior de idade, 18 né? anos. Tem que ser capaz, né? Não pode ter nenhuma incapacidade civil, não é possível que ela seja um incapaz. Basicamente, a formação do Tribunal do Júri, ela deve ser a mais eclética possível. Né? Abrangendo todas as classes. Várias classes, vários... Comerciantes, isso, médicos, comerciantes, advogados. Médicos, propriamente advogados também, pessoas idosas, pessoas mais novas, pessoas de uma classe social, digamos, financeira maior, pessoas de outras classes sociais mais baixas. É natural e é salutar que assim seja, porque o quanto mais eclético é o julgamento, ele mais justo fica, né? As pessoas podem analisar de uma forma mais diferenciada. Certo. E ser jurado traz algum benefício para o cidadão? Ou ele é remunerado? Não existe remuneração Não. específica, né? Ele tem algum benefício que a legislação lhe dá. Então, por exemplo, numa eventual participação de uma licitação pública, vou dar um exemplo, ele tem uma certa vantagem. Há algumas legislações, especialmente legislações de servidores públicos, estaduais ou municipais, que permitem que o servidor que é convocado para o Tribunal do Júri tenha uma compensação de folga. Muitas vezes até a cada um dia de serviço eles ganham 2 dias de folga, mas isso aí vai depender de cada legislação local, né? Na CLT o que há é a obrigação de que não haja nenhum desconto, nenhum tipo de desconto em folha de pagamento, ou corte de dia de trabalho pela participação no Tribunal do Júri. Mais ou menos, a gente pode fazer uma comparação com os mesários na Justiça Eleitoral. Né? O munus público que nós chamamos é muito parecido, essas duas funções. O jurado ele tem que esperar ser convocado ou ele pode se manifestar? Não, ele é convocado. Convocado. Ele não pode se inscrever numa lista, né? Houve até uma alteração importante no ano de 2008, que acabou com que chamava-se de jurado profissional, que era aquele jurado que todo ano era convocado para o Tribunal do Júri. Né? Hoje em dia você não pode, quem figurou num ano não pode figurar na lista no ano seguinte, exatamente para que você tenha uma rotatividade maior aí do corpo de jurados, para que você tenha uma possibilidade, uma maior democratização, né, daquela decisão. Doutor André, e a partir do momento que o cidadão é convocado para participar de um júri, é obrigatório a presença? Ela é obrigatória. Há algumas pessoas que, por conta das suas funções, da sua atividade, eles estão dispensadas, né, de participar do júri. Vou dar um exemplo aqui da Força Policial. Eles podem pedir a dispensa, né? Eles não são obrigados a participar, mas a participação em si ela é obrigatória. O que acontece muitas vezes na prática é que algumas pessoas, pela situação particular dela, eles requerem ao juiz presidente, profere até uma decisão administrativa, a dispensa da participação daquele júri. Eu dou um exemplo que às vezes é comum, um representante comercial, a pessoa que, apesar de residir naquela localidade e, portanto,
por conta disso, né, e de outros fatores, foi convocado para participar do tribunal do júri, mas ele, por ser um representante comercial, ele está na segunda naquela cidade, na terça em outra, às vezes em outro estado, e ele não vai conseguir efetivamente comparecer a todas as reuniões, a todas as sessões. Mas, é lógico uma justificativa plausível, sim, né, doutor André? Tem que ter uma justificativa plausível, sem dúvida. Eu gostaria que o senhor passasse também, para quem está nos acompanhando, o senhor falou aí da função do corpo de jurados. Eu quero saber, o senhor falasse para a gente, a função específica do magistrado. Dentro do tribunal do júri? Dentro do tribunal do júri. Claro, a gente explica. Primeiro, assim, uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar é que nós temos diversas participações, formas de participação da população nas decisões do Poder Executivo e nas decisões do Poder Legislativo. Então, por exemplo, quando você elege um candidato, né, você está ali, uma forma de participação direta, popular, nas decisões do Poder Legislativo. Doutor André, o tema é fantástico. Eu tenho aqui uma opção de coisas que eu pensei até em perguntar para o senhor, mas infelizmente o nosso tempo esgotou, até mesmo com o desaforamento. Tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar, que eu tenho certeza que está nos acompanhando também tem curiosidade. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, os seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu muita coisa no programa de hoje. Eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos à disposição novamente. Se Deus quiser, teremos outras oportunidades de trazê-lo aqui no Justiça em Foco para poder falar mais sobre o Tribunal de Júri. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. A você, muito obrigado pela audiência, pela companhia e até o próximo programa Justiça em Foco.